Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós nessa manhã. Como é bom estarmos aqui mais um domingo. Graças ao Senhor que nos guardou durante a semana, nos fortaleceu e que nos trouxe nessa manhã. Vamos convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 133. Salmo pequenino, mas que fala muito ao nosso coração. Diz assim: ó, como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e como os que descem sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Essa é a nossa comunhão. É aqui que nós encontramos a bênção e a vida para sempre. Como é bom a gente rever os amigos, Marcos e Nereta, aqui hoje conosco. Essa é a nossa família. E aqui nós estamos para louvar o Senhor e para bendizer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso coração é só gratidão diante do Senhor. Somos gratos por tudo que o Senhor nos tem dado. Gratos pela vida eterna, gratos porque o Senhor nos reúne aqui ao redor da tua mesa para ministrar o nosso coração. Nós queremos dizer ao Senhor, estamos aqui entregues a ti. Estamos aqui com o nosso coração aberto, prontos para receber tudo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Estamos ao redor da tua mesa. O Senhor é o nosso Pai e nós somos os teus filhos. E aqui o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Obrigada em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Tu és o nosso eterno Deus.
nosso eterno Deus, tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águias. O nosso eterno Deus, tua força não se abala nunca. Com as palmas. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águias. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador. Em ti seremos como águias. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso
luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Senhor ser o nosso bom pastor, Deus. Obrigada, Senhor, pois nós sabemos que o Senhor deixa as 99 para nos buscar, para nos resgatar. Deus, que o Senhor nos lapide, Senhor. Que o Senhor nos guarde debaixo da tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que
santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Refrão de novo, vamos lá. O povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de adoração, de louvor, onde nós sentimos a Tua presença, Deus, onde o Senhor se manifesta, curando, libertando, com Seu grande amor, Deus. E queremos reforçar que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós queremos te agradecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Tem uma brincadeira entre a gente aqui, porque eu sempre sopro o microfone, o povo fica bravo comigo. Principalmente o Bruninho. Ah, mas não tem som, né? Coisa de velho, é assim mesmo, né? A gente vai pegando as manias com o tempo. Mas pode mudar, né, Bruninho? Pode mudar. Sempre. Deus mudou a gente, né? Então tem esperança. Benção. Muito bom, né? A gente estar junto, né? Em família e ter essa liberdade, né? De brincar e de nos sentirmos à vontade na casa do nosso Pai, né? Dar louvores, né? Prestar reverência ao Senhor, reconhecer nossa dependência do nosso Deus, né? E eu queria te chamar para orar, né? Então, a gente tem colocado sempre no começo do culto as nossas petições diante do nosso Deus, né? E também os nossos agradecimentos, né? Porque muitas vezes a gente esquece, né, de tudo aquilo que Deus já fez
e continua fazendo por cada um de nós, né? E eu posso dizer que eu sou prova disso, né? Eu estou aqui de pé por misericórdia de Deus, né? Quantos de nós, né? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, talvez a gente não estivesse aqui nesse dia, né? Com certeza, né? Então, eu queria te convocar, ficar de pé e a você colocar diante do nosso Deus. Abre a sua boca, clama aí, né? O seu desafio, o desafio de alguém que você conheça, né? E também agradeça a Deus, né? Tudo aquilo que Ele já fez, né? E continua fazendo por cada um de nós. Amém? Obrigado, Senhor. Te louvamos nessa manhã porque estamos aqui como família, Pai. E reconhecemos, Senhor, a nossa dependência do Senhor, Pai. Te louvamos, Senhor, por ter até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor. Tua boa mão nos conduziu, Sua misericórdia nos abraçou. Fomos alcançados, Pai, pelos Teus laços de amor, Senhor. E esse amor mudou as nossas vidas, mudou o nosso entendimento, mudou a nossa relação com as coisas, Pai. Nos fez filhos, co-herdeiros com Cristo Jesus, Pai. Por isso, Pai, estamos alegres e somos gratos ao Senhor, Pai. Queremos colocar diante de Ti os nossos desafios, Senhor, de cada casa aqui representada, das pessoas que são lembradas nesse momento, Senhor. Que Tu entres, Pai, com providência, Senhor. Nós declaramos saúde de Cristo sobre aqueles que precisam, que têm clamado, Senhor, que pedem, Senhor, diante do Senhor uma esperança, Senhor, uma palavra, Senhor, de auxílio, Senhor, uma palavra de direção, Pai. Orienta os médicos, Pai, na condução dos tratamentos, Senhor, na melhor ministração dos remédios, Senhor. Que Tu possas estar, Pai, intervindo, Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Te pedimos, Senhor, pelas relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, Senhor, entre sócios, Senhor, nas relações que temos com as pessoas, Pai. Que o Senhor possa entrar com a Tua mão também, Senhor. E, Pai, aonde formos, Senhor, que possamos ser exemplo, Pai. Que as pessoas vejam a diferença que o Senhor faz em nós, Senhor. E queiram saber, Senhor, o que é isso, Pai. Porque diante de certas situações temos o comportamento que temos, Pai. É porque cremos no Senhor, Pai. É porque sabemos, Senhor, que é o Senhor que vai à frente. O Senhor que dá ordem aos Teus anjos a nosso favor, Senhor. E por isso, Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. E sabemos, Pai, que todas as nossas causas vão ser resolvidas no tempo certo, Senhor, no Seu devido tempo. Conforme a Tua palavra diz que há tempo para todas as coisas, Senhor. Então nós cremos nisso, Senhor, e pedimos mesmo, Senhor, a Tua bênção nesse dia, nessa semana que se inicia, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Bênção. Deixa eu pegar minha cola aqui. Bom, a gente tem incentivado vocês a entrarem na nossa rede social, né? E temos aí o SDT Caraíba. Não sei se vai projetar aí, Arthur. Tudo em um só lugar, aí, ó. Então, tem aqui um QR Code, né? Você pode apontar aí seu celular para esse QR Code. Vai ser direcionado para a rede social da empresa, para a rede social da igreja, né? E aí você vai conseguir ver, né? Então, todos os ministérios, as atividades, né? Estou falando que eu estou ficando velho, vocês estão esquecendo. E aí vocês também vão poder entender aonde que você pode se encaixar. Tem aí os grupos familiares que se reúnem durante a semana. Normalmente, a gente tem grupo familiar de segunda a quarta-feira, reuniões nas casas. Quinta-feira temos o nosso culto aqui, 19h30. Domingo, o culto pela manhã e o culto à noite, né? E também os ministérios. Estão aí os nossos ministérios e você pode se voluntariar. Se você tem algum dom que você queira pôr a favor da igreja, da comunidade, você fica à vontade, né? Com certeza, os líderes que estão sendo mencionados aí, as pessoas, né? Você está vendo ali, as lideranças, sempre precisam de pessoas dispostas a auxiliar, né? E isso é um privilégio que a gente tem. Entender que, através do nosso serviço, a gente pode abençoar outras vidas, né? E é isso que a gente faz como comunidade há muito tempo. Então, se você tem esse desejo, não fique de fora, faça parte. Amém?
Benção. Vamos ter agora um vídeo sobre um evento que se chama Perspectivas, que vai ocorrer aqui na nossa igreja. Quantas vezes você já ouviu? Deus tem um plano para a sua vida. Quantas vezes você já ouviu? Quantas vezes você já ouviu? Deus tem um plano para a sua vida. Você foi criado para o propósito. Mas qual é o plano? Qual é o propósito? E se o que você precisa para encontrar a resposta não for apenas olhar para a sua vida, mas quebrar paradigmas, ampliar o horizonte. A resposta vem quando mudamos de perspectiva. Um convite para ressignificar. Uma jornada de 12 encontros com pastores, líderes, psicólogos e antropólogos, onde você irá mergulhar na perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Você não vai se acostumar com o comum. Vem com a gente. Muito bem. E o Bruno está à frente, né, desse projeto aqui, né? O Fabrício foi conhecer esse projeto no Sul, e aí depois o pastor, que é líder desse projeto, esteve aqui com a gente, fazendo um período de pregação, e agora a igreja está participando e fazendo a primeira turma do Perspectivas. Então, você pode procurar pelo Bruno, né? Ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, você pode vir na primeira aula, entender como é que os temas, né? E aí também, se tiver interesse, continuar, tá bom? Então, vamos ter aí o Perspectivas. Tradicionalmente, também, a gente tem o Resgate Uberlândia, né? Todo mês de agosto, quando é aniversário da cidade, as igrejas, através do Compass, se reúnem e oram pela nossa cidade, né? Por vários alvos, né? E nós vamos ter o encerramento do Resgate Uberlândia agora, segunda-feira. Também temos um vídeo aí para passar nesse sentido. Muito bem. Então, amanhã, né, no Sabiá, você tem essa oportunidade. Hein? Camaro, desculpa. No Camaro. Amanhã, a partir das 8h, entrada franca. Estava escrito para levar um kit de alimento, Fabrício? Tem um kit de alimento. Então, a entrada franca através de um kit de alimentos. Tá certo? Vamos de vídeo também, do Alfa, né? Vai começar a nova temporada do Alfa, dia 11 de setembro. Bora lá. People wish they knew
Então, dia 11 de setembro começa a nova temporada. Se você conhece alguém que tem alguma dessas perguntas, dessas dúvidas, né, você pode convidá-lo para vir esclarecer as suas dúvidas mediante a palavra de Deus e um ambiente seguro. Amém? Quem que nos visita hoje? Tem alguém nos visitando hoje? Ó, fica de pé, ali no fundo tem um pessoal. Tem o Joseph ali também. O Joseph é um irmão querido, né, dessa comunidade, hoje mora nos Estados Unidos, né, e é o cara que falava assim, homens de oração, vamos orar mais uma semana, vamos orar mais 45 dias, vamos orar mais 90, e vão fazer 14 anos em fevereiro próximo de homens de oração, e Joseph é parte disso. Amém? Vocês são muito bem-vindos, viu? Todos que estão aí vão receber uma lembrança. Todo mundo ganhou aí um kit de lembrança da igreja? Amém. Obrigado. Pode se assentar. Essa é a casa do seu pai, viu? Fique à vontade que você faz parte dessa família. Amém? Dízimos e ofertas. Bom, muita gente tem dúvida da origem dos dízimos e ofertas, né? Desde o começo, os homens de Deus tinham um princípio de trazer ofertas a Deus, em agradecimento dos feitos de Deus, né? E uma dessas ofertas gerou o primeiro homicídio, né, que é contado na Bíblia, né, que Caim teve inveja da oferta do seu irmão, né, Abel, e o matou, né? E quando Deus instituiu a terra prometida, a promessa, e as 12 tribos, ali que eram as tribos descendentes dos filhos de Jacó, depois chamado de Israel, uma tribo foi separada para cuidar da casa de Deus, cuidar dos utensílios do templo, cuidar da propiciação, o sacerdote que entrava e levava ali as demandas do povo diante de Deus. Essa tribo era a tribo de Levi. Todas as outras tribos tinham terras, tinham atividades, e a tribo de Levi cuidava das coisas de Deus. Então, Deus instituiu o dízimo, a 10ª daquilo que as outras tribos produziam, para que houvesse sustento ali para a tribo de Levi, né? E quando Cristo veio, Jesus veio, ele disse que ele não veio para descumprir a lei, mas ele veio para trazer algo superior à lei. Então, existem aí algumas linhas sobre o dízimo, mas, na verdade, o dízimo é algo que nasce no nosso coração. Como está escrito lá em 2 Coríntios 9, 7, que cada um contribua segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, não por obrigação, mas com alegria. Então, é privilégio nosso que temos esse entendimento, trazer os dízimos e ofertas. E você está liberado, quem tem esse entendimento, quem é de casa, a fazer isso agora. Amém? Sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti. Sei que minha vida está em tuas mãos, eu não temerei o mal. Seguro estou em ti, seguro estou em ti. Seguro estou em ti, sei que minha vida está em tuas mãos, não temerei mal.
seguro estou em ti, seguro estou em ti. Deus, meu Senhor, meu pastor, me dá paz, me faz ser grato por teu amor que me alcançou. Obrigado, Pai. Te louvamos, Senhor, por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo sustento que o Senhor não tem deixado faltar em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar multiplicando os recursos na casa de cada um dos meus irmãos aqui presentes, Senhor, e que haja sempre semente naquele que semeia, Senhor. Te peço, Senhor, direção para o uso desses recursos, para a expansão do Teu reino nesse local, Senhor, para o auxílio, Pai, às viúvas, ao órfão, para o anúncio da Tua palavra, das Tuas boas novas, Senhor. É isso que te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Temos hoje a alegria de ter o pastor Marcos Barros, né? E a Neneta estão aí mais uma temporada com a gente. E o Marquinhos vai dar a palavra hoje, né? Privilégio da gente estar com ele aqui. Casa nova, né, Marquinhos? Benção, Deus abençoe. Obrigado, Senhor. Te louvamos pela vida do Marcos. Obrigado pela disposição que ele sempre tem em nos abençoar com aquilo que o Senhor tem segregado ao coração dele, Senhor. Prepara, Senhor, os nossos corações para receber da Tua palavra e enche o Marcos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, com o Teu poder, que ele possa comunicar aquilo que o Senhor tem para a Tua família nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Que bom estarmos juntos, estarmos de volta aqui. Opa! E nós viemos para passar mais algumas semanas aqui com vocês e privilégio realmente estarmos juntos. Deus abençoe você, a sua casa. E que nesse momento que nós vamos ter juntos agora de meditação na Palavra de Deus, que o Espírito de Deus fale ao nosso coração e traga entendimento, revelação, cura, direcionamento para as nossas vidas. Vamos ver isso. Alguém conhece essa música daqui? Eu fiquei fã dessa música que alguém mostrou para a gente, do Flávio Leandro, mas cantado pela Marina Aquino, que diz o seguinte: quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo, o tempo todo, feito uma criança. O que não muda nesse mundo é somente a mudança. Alguém já ouviu? Eu não vou tentar cantar aqui para não passar mais vergonha, mas assim, é uma música gostosinha. Fala sobre, começa assim: eu hoje acordei com vontade de cuidar de mim. E depois a música fala sobre mudanças que todos nós passamos. E lógico, nós precisamos realmente cuidar de nós mesmos, não é verdade? A Bíblia nos ensina a amarmos a nós mesmos, a cuidar da nossa vida, começar pelo nosso espírito, mas também as nossas emoções, o nosso corpo. Mas eu descobri que nós não somos muito bons para cuidar de nós mesmos. Aliás, existem pesquisas que mostram que nós somos melhores para cuidar dos nossos cachorrinhos, bichinhos de estimação, do que de nós mesmos. E o melhor lugar para ser cuidado de verdade é o colo de Deus, é a presença de Deus. Então, nós estamos aqui para sermos cuidados uns pelos outros, mas, acima de tudo, para sermos cuidados por Deus, porque aqui nós somos restaurados, orientados, nós somos consolados, fortalecidos, para que nós possamos continuar, prosseguir. Eu lembro do Damivaldo, que, não sei se o Damivaldo está aqui, marido da Gisela, mas ele, quando ele conheceu a Jesus, ele dizia o seguinte: puxa vida, tinha que ter culto toda noite, ou todo dia, para a gente poder, assim, estar no mesmo mover ali a semana inteira, no mesmo fluxo. E é verdade, né? Aqui é um lugar, realmente, para nós ampararmos uns aos outros. E essa música fala de mudança, e nós vamos começar a falar, nós vamos conversar um pouco sobre um cara na Bíblia que passou por uma mudança tremenda na vida dele, porque a nação estava passando por uma crise. E
é Juízes 6, a história de Gideão, que provavelmente você já conhece. Mas lá diz em Juízes 6 que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Esse ciclo acontece com frequência no Velho Testamento, especialmente no livro de Juízes, tem 10 situações onde esse ciclo se repete. Havia um tempo de prosperidade na nação, as pessoas começavam a se acomodar e começavam a se deixar contaminar pelas crenças locais, pelos deuses do local. E o que acontecia é que daí isso trazia um tempo de crise. Esse tempo de crise geralmente levava a quebrantamento, a desespero. E esse desespero levava eles a buscarem a Deus, e Deus, então, trazia um processo de restauração. Por que isso acontece com tanta frequência no Velho Testamento? Por que nós lemos lá? Por que Deus registrou a história, essas histórias que vão se repetindo? Para que nós pudéssemos olhar para ela e aprender, e entender que a nossa vida é assim também. A nossa vida é uma vida de ciclos, e que nós passamos por tempos de dificuldades, temos tempos de refrigérios, temos tempos de consolo, de conforto, tempos de restauração. E eu queria compartilhar com vocês aqui hoje de manhã alguns princípios envolvidos nesse processo, para que nós possamos minimizar o sofrimento desse processo, essas mudanças que vão acontecendo, e possamos ter mais tempo na restauração, na presença de Deus, desfrutando daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, eu vou mencionar alguns trechos aqui de Juízes 6, mas o primeiro é esse. Aqui, os filhos de Israel, novamente, tinham feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos conversar com mais detalhes sobre isso que era mal aos olhos do Senhor. E, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. E o resultado disso foi que Israel empobreceu tanto que eles se desesperaram. E, no desespero, na pobreza extrema, eles começaram a clamar por socorro ao Senhor. Eu já contei para vocês aqui que mais de uma vez na nossa vida, eu e a Neneta, nós passamos por momentos, especialmente eu como marido, momentos de desespero, porque o dinheiro tinha acabado. Situações diversas, lockdown, crise de 2008, e nós aí fomos seguindo esses ciclos também. Invariavelmente, nós chegávamos num estado de desespero, onde nós começávamos a clamar ao Senhor. E daí o Senhor trazer restauração sobre a nossa vida. Não é necessariamente a respeito de dinheiro. Talvez você nunca tenha passado por uma crise financeira, mas talvez você passou por crises relacionais, talvez uma crise no seu casamento, talvez com seus filhos, talvez na sua saúde. O fato é que todos nós, indistintamente, todos, sem uma exceção, nós passamos por momentos de dificuldades. E esse trecho da Palavra de Deus nos ensina a vencer esses momentos de dificuldades. Nós vamos ver também aqui que existem vários personagens nessa história, e eu vou te perguntar com qual deles você se identifica depois, tá certo? Mas então estava aí, a nação. Quando o povo clamou a Deus, Deus ouve. Deus ouve o clamor do seu povo. Essa é a promessa na Palavra de Deus, é a garantia que nós temos que Deus vai nos ouvir. Então, na sua dificuldade, na sua ansiedade, na sua crise, no seu desespero, você clama a Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Deus nos leva a esse lugar onde nós clamamos a Ele. E isso é o que nós podemos fazer, isso é o que nós devemos fazer. E o povo clamou a Deus, e Deus escutou. E como é que nós sabemos que Deus escutou? Porque uma série de eventos vão começar a acontecer agora. E o primeiro deles é que Deus enviou um profeta para falar para eles. O Juízes não fala quem foi esse profeta, mas ele diz o seguinte para o povo, ele reuniu o povo e falou o seguinte: olha, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Para que é o profeta? O profeta é aquele que vai lembrar os princípios, a palavra de Deus para o povo. E aí o que o profeta está fazendo aqui? Ele está falando, olha, deixa eu explicar para vocês
por que vocês estão passando por essa dificuldade. E a razão é, vocês perderam o vínculo, a ligação, o contato, o primeiro amor no seu relacionamento com Deus. E Deus deseja restaurar vocês. Mas vocês precisam entender que o caminho começa por aqui, é vocês reconhecerem que vocês quebraram uma aliança que foi feita com vocês e com toda a nação. Então, muitas vezes, você vai ser esse profeta na vida de pessoas. Talvez alguém aqui já tenha tido esse papel, de chegar para alguém e falar, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que Deus quer te falar algo importante. E daí você traz aquilo que é o seu entendimento a respeito daquilo que está acontecendo. É algo que não é muito a minha praia, vamos dizer assim. Eu prefiro ser usado por Deus de maneira menos confrontativa, mas algumas vezes Deus me levou para situações como essa, onde eu tinha que falar, olha, eu me sinto extremamente desconfortável, porque não é muito parte da minha natureza, mas algumas vezes Deus me usou nessa função, eu tenho certeza que você também. Então, olha só, talvez você não seja essa pessoa passando por esse desespero que o povo estava vivendo, mas talvez você seja a pessoa que Deus vai levantar nesses dias para ajudar alguém a enxergar, a ter os olhos abertos. Talvez uma pessoa próxima de você que tem passado por dificuldades e Deus quer falar o coração daquela pessoa. É preciso muita sabedoria, entendimento, temor de Deus, humildade, para saber se é Deus realmente que está falando no seu coração. A não ser que Deus seja muito claro comigo nessa questão, geralmente eu não falo assim, olha, Deus está falando no meu coração, porque se eu não tenho essa convicção, eu não posso falar assim, percebe? Às vezes nós nos tornamos religiosos e queremos usar o Deus disse como uma maneira de forçar uma barra. Mas Deus fala, o fato é que Deus fala. E muitas vezes Deus colocou palavras no coração de pessoas que vieram para mim, para me alertar. E era de Deus. E aquilo lá foi muito importante na minha vida. Então nós não podemos descartar esse fato de que Deus usa profetas, pessoas que vão... Profeta não é no sentido de dizer o que vai acontecer. O profeta é a pessoa que alerta aqueles que estão à volta, ou uma pessoa em particular, para aquilo que Deus estabeleceu e que aquela pessoa está abandonando. Okay? Então, isso aconteceu e o povo, então, foi alertado. Agora, quando eu estava meditando sobre isso, eu passei a semana inteira meditando sobre Juízes, sobre a vida de Gideão. Mas, num momento, eu pensei assim, puxa vida, mas por que será que Deus tem tanta dificuldade com idolatria? Como se Deus tivesse dificuldade, né? Mas, assim, por que essa ênfase no não ter outros deuses diante de ti? Porque era natural, eles estavam tomando uma terra de um povo que era idólatra. Então, era esperado que alguma contaminação fosse acontecer aí nesse processo. Mas, deixa eu contar para vocês algo que eu aprendi num passeio, umas férias. Nós estávamos em Portugal, nós visitamos esse palácio daí, chama Quinta da Regaleira, em Sintra, Portugal. Lá dentro, tinha um quadrozinho pequenininho na parede. Nós estávamos lá visitando por dentro do palácio, e esse quadrinho me chamou a atenção, eu não sei porquê, eu acho que Deus queria que eu olhasse para aquilo lá. A hora que eu cheguei assim no quadrinho e li, estava escrito isso daí, a pátria não é a terra, mas a ideia. Ramalho Ortigão. Ramalho Ortigão é um poeta português, um intelectual, e eu olhei aquilo lá, lembrei de um livro que eu tinha lido, chamado Sapiens, e falei, puxa vida, isso é muito profundo. Bom, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Deus estava formando uma nação, a nação de Israel, a nação que traria o Messias. Jesus nasceu do povo, dos descendentes de Abraão, a nação de Israel. Aquela nação, Deus estava formando aquela nação como uma nação forte, uma nação de integridade. E quando eu li essa menção do Ramalho Ortigão, eu comecei a pensar sobre isso, porque uma nação forte precisa de convicções fortes, de ideias bem estabelecidas. Uma nação com ideias fracas, mal fundamentadas, é uma nação fraca também. Nós tivemos o privilégio de conhecer culturas diferentes, né? Eu, Neneta, a nossa família. E nós, tem mais de 30 anos que nós nos mudamos para a Inglaterra, fomos para lá como missionários,
E lá nós conhecemos uma cultura diferente. E que nós temos aprendido bastante com essa cultura. Vou contar um evento para vocês, que aconteceu quando nós estávamos voltando para o Brasil. Lá no evento, quando nós começamos a participar das reuniões de oração, né, que o Zé Henrique estava mencionando aqui, o Joseph estava lá, né, eu comecei a frequentar, conheci o Joseph nas reuniões de oração, né, Joseph? E quando nós retornamos para o Brasil, e daí voltamos para lá, eu lembrei que eu tinha esquecido de comunicar ao governo que nós tínhamos mudado. Então, na primeira visita que nós fizemos, lá de volta, 1 ano depois que nós havíamos mudado, eu liguei para o governo. Hoje tem um site para isso, esse site daqui, onde você comunica isso. Mas eu liguei, uma pessoa atendeu, falei, olha, dei meu nome, o meu número, o código deles, e falou, eu estou ligando para informar que eu mudei do Reino Unido, eu não estou morando mais no Reino Unido. Daí a pessoa falou assim, eu estou aqui com o seu cadastro, me informa, por favor, quando que você mudou? Eu falei, olha, foi em agosto do ano passado, era 2011, eu falei, foi em agosto de 2010, do ano passado. Ele foi lá e fez umas contas e falou assim, olha, então você deve de imposto 250 e poucas libras. Você vai receber uma carta, então, com instruções para você fazer esse pagamento. Falei, beleza. Eu desliguei o telefone, ele não me pediu prova nenhuma de nada. Eu desliguei o telefone, passou 10 minutos, eu lembrei que, na verdade, não tinha sido agosto, tinha sido outubro. Falei, puxa vida, eu confundi, porque tinha um casamento do Pedro Paulo aqui, tal. Liguei de volta lá, a mesma pessoa atendeu. Falei, o Marcos de novo. Só para te falar que eu me enganei. Eu mudei, na verdade, em outubro, não foi agosto. Ele falou assim, espera um pouquinho, fez umas coisas, falou assim, então, você não deve nada para a gente de imposto, então. Você vai receber uma carta falando que você não deve nada. Eu desliguei o telefone e falei assim, gente, eu só falei para ele não falou para mim mandar documento, ele não falou para mim autenticar nada no cartório, mandar cópia do carimbo no passaporte, nada, comprovação de que realmente fiz essa mudança, nada. Ele simplesmente acreditou naquilo que eu havia falado. Eu fiquei encantado. E eu já tinha escutado que lá você é íntegro e você é honesto até que se prove o contrário. Não é muito bem o que acontece aqui, né, conosco no Brasil, não é verdade? Eu ouvi dizer que aqui, eu acho que aqui é mais assim, você é bandido até que se prove o contrário, né? Você tem que provar que você é honesto, então você tem que ter 10 carimbos, 10 pessoas assinando embaixo, para você provar que você está falando a verdade, né? Por isso que a gente tem aqui autenticação, né, de documentos no cartório, para provar que aquilo lá é verdadeiro. E isso é resultado nós não temos uma formação ainda, onde integridade é um valor importante na vida das pessoas, infelizmente não. E o que nós estamos vendo aqui é uma situação onde Deus estava formando um povo fundamentado em integridade. E saindo do Brasil, a gente começa a perceber o quanto que isso é caro para a gente. Isso é muito caro. Em média, empresas brasileiras passam quase que 50% do tempo gerando documentos em função desse clima de não credibilidade que nós temos uns com os outros e com o governo. Então, a desconfiança, a não confiança, a não integridade, ela é caríssima. Isso tem até um nome, isso se chama custo Brasil, lá de fora do Brasil. É porque é caro fazer negócio no Brasil. Quem é empresário aqui sabe, não é verdade? O tanto que você é demandado de documentação, de impostos e tudo mais, é caro, muito caro, porque existe esse clima de desconfiança, onde eu tenho que provar o tempo inteiro que eu estou sendo legítimo. Okay? Não era assim a nação que Deus estava formando. Deus estava formando uma nação baseada em integridade, em verdade, em valores que são eternos, os valores de Deus. E a aliança que Deus fez com o povo, ela estabelecia justamente isso, os princípios de integridade. Não é verdade? Então, essa crise que aconteceu, ela aconteceu porque as pessoas estavam perdendo os fundamentos eternos que Deus havia estabelecido com elas. Jesus ensinou para a gente que a gente constrói uma casa sobre a rocha, não é? Ele falou, olha, se você constrói a casa num terreno instável, sua casa vai cair. Então, isso não vale apenas para a construção de uma nação, isso vale para a construção de uma família, de uma vida. Você quer ter uma família sólida, uma família bem fundamentada?
constrói ela sobre valores eternos, sobre as rochas. A pessoa de Jesus é essa rocha, na verdade. É Ele quem comunica e nos ensina esses valores, a sermos íntegros, a sermos responsáveis. Mas não é isso que estava acontecendo com a nação de Israel naquela época. Vamos lembrar que Deus fez uma aliança lá com Abraão, em Gênesis 12, depois 13, 14, 15, essa aliança é confirmada de várias maneiras, mas nessa aliança, Deus falou, olha, eu estou empenhando a minha palavra, estou dando para vocês a minha garantia, Abraão, de que a sua descendência vai beneficiar, vai abençoar todas as famílias da terra. Eu vou formar uma nação através de você. Nós sabemos da história. Daí, 560 anos depois, ou 550 anos mais ou menos, depois do povo ter sido liberto da escravidão no Egito, ali foi a vez do povo agora responder a essa aliança. Então, Moisés subiu ao Monte Sinai, voltou com as tábuas da lei, e quando ele leu as tábuas da lei, o povo disse, faremos tudo o que o Senhor falou. Olha aqui. Quando eles falaram isso, eles estavam declarando com as suas bocas, fazendo um compromisso diante de Deus. E Deus leva isso muito a sério. E Deus levou isso a sério a história inteira e continua levando isso a sério. Nesse momento que eles estão passando essa crise, no meio dessa perseguição dos midianitas, Deus está Deus está trabalhando para que a aliança pudesse ser restaurada, aquilo que Deus estabeleceu lá em Abraão. Eu já contei para vocês também, eu passei um tempo na África, em Uganda, e lá um pastor chamado John Mulindi, que ele é de Uganda, ele nos ensinou a respeito de aliança. Eu compartilhei aqui no Caraíba, acho que várias vezes, sobre aliança. A nossa família, a família do César, já estava assim, não podia mais escutar falar sobre aliança, porque eu só falava sobre isso. Eu passei 2 anos falando sobre aliança, porque isso impactou tanto a minha vida, que isso assim virou o tema da minha meditação assim, por mais ou menos 2 anos. Mas lá eu aprendi que a aliança, que é feita até hoje entre tribos na África, é algo extremamente sério, é algo que custaria a vida de outra pessoa caso a aliança fosse quebrada. Era algo bastante sério, realmente. E quando Deus fez aliança com Abraão, e assim com todo o povo, e hoje nós somos os filhos dessa aliança, essa aliança ela é extremamente séria, ela não pode ser levada ou considerada da maneira como muitas vezes nós consideramos, de maneira assim meia de leve, né? Ah, Deus perdoa. Bom, vamos lá. Como é que Deus vai dar continuidade desse processo? Voltando para Juízes 6. O povo clamou a Deus, Deus mandou o profeta. O povo escutou. Só que a coisa não parou aí. Porque Deus vai fazer algo maravilhoso agora. Ele vai atrás de um cara chamado Gideão. Gideão era filho de Joás. Joás era um fazendeiro. E o Gideão, ele estava num lugar que é muito especial nessa história. Eu nunca tinha notado, eu já devo ter lido Juízes 6, não sei quantas vezes. Essa semana, meditando sobre isso, os céus se abriram assim, falei, Senhor amado, isso é maravilhoso. Olha só, Gideão, ele estava lá malhando o trigo, não na eira, que é onde se malha o trigo, a eira era um lugar alto, que ventava, porque daí quando você bate o trigo, a palha solta, então facilita o processo de separação da palha do trigo. Ele não estava na eira, porque ele tinha medo, os midianitas estavam atacando. Se os midianitas vissem ele limpando o trigo lá na eira, que é um lugar exposto, aberto, eles iam lá e iam queimar tudo, como eles estavam fazendo por 7 anos. Então, Gideão foi para o lagar. Lugar errado para se malhar trigo. Lagar é o lugar de fazer vinho, é onde você esmaga a uva com os pés lá para poder produzir o vinho. Ele estava lá no lagar. E lá nesse ambiente, muito especialmente escolhido por Deus, a Juízes 6 fala que aparece o anjo do Senhor. Não, quando na Bíblia a gente lê o anjo do Senhor, geralmente é uma manifestação da pessoa de Deus, e que muitos estudiosos dizem que é o próprio Jesus, o próprio Cristo,
que não havia vindo ainda, mas ele se manifesta na história como o anjo do Senhor. Agora, por que o lagar? Isso que eu achei maravilhoso. Por que um lagar? E por que trigo? Pensa bem, Jesus é aquele que viria para dar a sua vida por nós, para estabelecer a verdadeira aliança, porque essa aliança com Abraão era uma aliança provisória. Era só um tipo de empenho para que nós soubéssemos, para que o povo soubesse que um dia a verdadeira aliança ia ser celebrada com Jesus. Mas então Jesus, aquele que daria o seu sangue por nós, aquele que daria o seu corpo por nós, e que nos reuniria lá no cenáculo, e ele faria ali a celebração da nova aliança, com o quê? Quais são os elementos da celebração da nova aliança? Vinho e pão. Percebem? Deus leva Gideão para um lugar onde trigo ia ser separado da palha, para que pão fosse preparado, e onde uvas eram amassadas para que virassem vinho. Percebe? O cuidado do Deus da história, que conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Ele prepara um lugar para que houvesse na vida de Gideão uma revelação tão poderosa que ia transformar não apenas a vida dele, mas a vida da nação. Ia livrar a nação daquela situação. Então, presta atenção. Todos nós passamos por dificuldades. Mas Deus vai te levar para o lagar de Gideão. É um lugar desconfortável, porque é um lugar de esmagamento. O lagar é o lugar onde a uva é esmagada. E coisa boa é a gente se deixar, ou deixar o nosso ego ser esmagado pelo próprio Deus. Para que o resultado disso seja vida, seja aliança, seja esse vinho bom que gera vida na nossa vida. Então, se você não é o profeta nessa história, se você não é talvez Gideão nessa história, se você é parte desse povo que está sendo esmagado, então eu quero te convidar para vir hoje para o lagar de Deus, para você se deixar ou continuar a ser esmagado na presença de Deus, porque é bom, é o único lugar onde você é esmagado e vai fazer bem para a sua vida. Se isso é feito na presença de Deus. Porque lá nesse lugar, Deus vai produzir vinho, vai produzir pão, vai produzir alimento, sustento, não só para a sua vida, mas para a vida de muita gente também. E olha, em todas essas crises que nós passamos, que eu estava falando para vocês, uma coisa sempre constrange o nosso coração. É lembrar que Deus nunca deixou a gente na mão. Deus é fiel sempre. Ele não nos esmaga para nos destruir. Ele nos esmaga para nos curar. É para trazer restauração na nossa vida, para trazer vida de volta ao nosso coração. Então, querido, nessa história, se você tem se encontrado como no lugar do povo de Israel, então você veio para o lugar certo hoje de manhã. Porque aqui é um lugar de restauração, aqui é um lugar onde o vinho mais puro é produzido no seu coração. E esse é o desejo de Deus para a sua vida, eu não tenho nenhuma dúvida no meu coração sobre isso. E daí, mas não acabou aqui o processo, porque Deus começa então a falar com Abraão sobre como que seria daí para frente. E Deus dá uma ordem para ele. Bom, nós sabemos da história que, não Abraão, para Gideão. Gideão, ele fala assim, Senhor, espera aí, eu acho que o senhor errou o endereço. Eu sou o cara mais fraco da família mais pobre de Israel. Não pode, Gideão estava falando assim para Deus, basicamente, olha, eu não tenho como fazer isso que o senhor está falando, porque o anjo chegou, na verdade, a pessoa de Jesus, né, a manifestação de Jesus, chegou para ele e falou o seguinte, deixa eu ler lá, vou ler direto em Juízes 6, disse assim para ele, então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você,
poderoso guerreiro. Isso é maravilhoso. Gideão se via como o mais fraco dos mais fracos, da família mais fraca de todos. É assim que ele se via. Mas Deus chega para ele falando: Gideão, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Isso é maravilhoso. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: olha, eu acho fantástico. Deus não está preocupado em trazer resposta e de responder as dúvidas dele, não. Parece que Deus assim falou: peraí, Gideão, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor respondeu: eu estarei com você. Só isso que você precisa saber. Eu estarei com você. Querido, presta atenção nisso. Está passando por dificuldade, esmagamento na sua vida? A única coisa que você precisa saber é isso que Deus está falando aqui. Eu estarei com você. Só isso. Só isso. O restante vai acontecer. Você não precisa de ter uma estratégia para resolver esse grande problema, você não precisa de... Não, você precisa só saber que o Senhor vai estar com você. Vai dar certo, vai dar certo. Talvez agora você está todo confundido, confuso e tentando achar respostas, fazendo perguntas como o Gideão está fazendo: mas Senhor, por que está acontecendo? Querido, eu vou estar com você. É só isso. E Deus continua: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Você derrotará todos os midianitas como se eles fossem apenas um. Isso é o que Deus estava falando para ele. Isso. Bom, legal. Daí, Gideão saiu dali e foi já destruindo o midianita e vencendo o exército inimigo. Negativo. E aqui tem um ponto muito importante. Muito, muito importante. Antes de Gideão... Olha, tem um lugar que encaixa, que legal. Antes de Gideão sair, buscando estratégia e orientação para destruir o inimigo, Deus fala o seguinte para ele: você vai fazer uma coisa antes de tudo. E aqui entra um ponto muito importante para a minha vida, para a sua vida também. Você vai lá no altar de Baal, lá na terra do seu pai, aquele poste ídolo para Baal que vocês colocaram. Você vai destruir o altar. Na verdade, era um altar todo construído lá, de forma laboriosa, em homenagem a Baal. Baal era o deus da fertilidade. E em volta do altar de Baal tinha uma pequena floresta. Essas florestas, elas eram dedicadas a uma deusa chamada Azerá. Azerá, acho que é isso mesmo. Era também uma deusa da fertilidade. Então, olha a ideia do povo. Se a gente colocar um deus masculino da fertilidade junto com uma deusa feminina da fertilidade, vai dar certo, vai aumentar a fertilidade. Então, nós vamos ter terras mais férteis. Mas olha só, a estratégia não deu certo, porque o que aconteceu foi o contrário. Eles estavam tendo tudo destruído, toda a produção da terra era destruída pelos inimigos. Então, quando a gente passa por dificuldade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sair buscando os lugares de idolatria. Porque Deus falou assim: você vai lá e vai juntar 10 homens e vai destruir o altar e cortar a floresta. Você vai destruir tudo. Daí, nós vamos começar um processo de derrota do inimigo. O que é isso? Deus queria trazer conserto sobre aquilo que era o coração do pecado da nação, que era a quebra da aliança. O não é o agir irresponsável, irreverente com relação àquilo que Deus havia estabelecido. Então, vamos pausar aqui um pouquinho. Muitas vezes, as crises que nós passamos são porque nós começamos a ter um altarzinho na nossa vida, talvez pequenininho. Jesus nos admoestou sobre tomarmos cuidado para não amarmos o dinheiro
porque ele pode facilmente se tornar um altar na nossa vida. O que acontece quando a gente começa a colocar um dinheiro como um Deus na nossa vida? A gente começa a afastar dos princípios de Deus e começa a seguir os princípios que o dinheiro estabelece. Quer que eu te dou exemplo? A gente começa a não ter integridade para lidar com as nossas responsabilidades financeiras. É consequência. Então, eu assumi um compromisso financeiro, eu desonrei esse compromisso. Eu dei minha palavra para alguém, eu não cumpri essa palavra. Percebe? Esses são sintomas de que existem pequenos altares começando a crescer no nosso coração. E daí a crise vem. É infalível, a crise vem, porque Deus te ama. Deus não quer que você se deixe dominar por esses falsos deuses, inclusive dinheiro, ou outro tipo de Deus. E quando a crise vem, a primeira coisa que você tem que fazer, querido, é clamar a Deus, e daí vai lá destruir esses altares. Então, Gideão fez exatamente isso. Pegou os 10 homens, foi lá, destruiu os altares, e ele foi morrendo de medo, porque ele poderia ser morto. Ele estava destruindo o templo de adoração, lá praticamente era o lugar de adoração das pessoas do local. O que acontece então? Ele vai de noite, e era a terra do pai dele, ou seja, ele estava com medo do pai dele e com medo das pessoas. Mas, no outro dia de manhã, a hora que o pessoal viu o que ele fez, sabiam que não tinha sido ele, e eles foram lá para pegar Gideão para matar ele. Foram lá para a casa do pai dele, para Joás. E daí falaram para ele: Joás, entrega aí seu filho, porque ele destruiu o altar de Baal lá e toda a floresta em volta. Olha a resposta de Joás: ué, vocês não vivem falando que Baal é Deus? Então Baal que se defenda. Deixa Baal cuidar então de Gideão. E daí conseguiu apaziguar. Mas depois disso, a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus o Espírito de Deus encheu a vida de Gideão, e ele foi lá, esse daí era o altar, tá? A representação é Baal e Aserá, o nome da deusa. Então, Gideão foi lá e destruiu todo o altar. Bom, antes da libertação, então, nós temos que cumprir com essa ordem de Deus, que é ir lá e colocar as coisas no chão, é destruir os altares. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje está aqui e você percebe que você está nessa posição do povo que está sendo opresso, esmagado, oprimido, eu queria te fazer uma pergunta, sinceramente. Você não precisa falar em voz alta, mas eu quero que você responda aí no seu coração. Qual é o altar na sua vida que precisa ser destruído para que possa haver restauração? Deixa Deus trazer revelação sobre isso. Deus vai falar no seu coração, tenho certeza. Se tem algo na sua vida que precisa ser destruído para que a restauração na sua vida possa acontecer, deixe isso acontecer. Porque sem a sua obediência de ir lá e quebrar com esse altar, as coisas não vão acontecer. Certo? Deus não vai permitir que o projeto dele na sua vida, de transformação na sua vida, seja interrompido por causa disso. Ele vai aguardar você seguir a orientação dele. Okay? Então, busque a orientação de Deus na sua vida com relação a isso. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Bom, agora tem um segredo nessa história também. Deus falou para ele: olha, Gideão, você não vai apenas destruir o altar de idolatria. Você vai construir ali, só que num lugar mais alto, um altar de adoração ao verdadeiro Deus. Então, Jesus disse também que quando nós expulsamos um demônio de uma pessoa, aquela pessoa tem que ser cheia, porque senão o que vai acontecer? 7 piores vão vir e tomar conta daquela vida, não é verdade? Então, quando você destrói um altar de adoração na sua vida, ou um altar de idolatria, algo que está fora, está desalinhado com o reino de Deus, transforma aquele ponto, aquele aspecto, se é finanças, se é questão de relacionamento conjugal, pornografia, seja lá o que for que você vai destruir, estabelece aquele ponto como agora um ponto de adoração, percebe? Para que aquele lugar não fique vazio e seja ocupado por mais lixo,
para piorar a situação. Então, se é finanças, então agora entenda o seguinte, de hoje em diante, eu estou destruindo essa idolatria da minha vida, mas esse lugar agora, as minhas finanças vão virar um ponto de adoração na minha vida, adoração ao verdadeiro Deus. Eu vou buscar a direção de Deus para saber como é que eu vou usar o dinheiro que Ele tem colocado na minha mão, como é que eu vou lidar com os meus credores, como é que eu vou negociar, como é que eu vou pagar tudo isso e assim por diante, ok? Então, estabelece ali um lugar de adoração. E é isso, então. Então, Gideão, tomado pelo Espírito Santo, após ter destruído o altar de adoração, após ter construído naquele lugar um altar ao verdadeiro Deus, de adoração ao verdadeiro Deus, agora, Gideão, tomado pelo Espírito do Senhor, convocou com toque de trombeta os abiesritas para segui-lo e uma série de outros povos que vem nos próximos versículos ali, em Juízes 6. Agora que a batalha vai começar. E o que vai acontecer é que Gideão vai ser extremamente bem-sucedido. Se você continua lendo 6, 7 e 8, você vai ver que Gideão restaura a paz na nação de Israel. E isso é a lição para a nossa vida. E o que aconteceu é que daí o povo queria fazer Gideão rei. Fala assim, não, Gideão, cara, você é o cara. E você conseguiu nos libertar da opressão dos midianitas. Agora, então, nós queremos que você seja rei. A resposta dele, não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês, o Senhor reinará sobre vocês. Gente, era tão facinho de Gideão se deixar levar pela sua vaidade pessoal ali naquele momento e falar assim, uai, gente, se vocês estão falando que eu sou o cara, então, beleza, né? Vamos lá, vamos em frente, o que eu preciso fazer para ser rei? Negativo. Gideão sabia que Deus tinha falado para ele derrotar os midianitas, ponto final. Deus não tinha um plano B ali, que era depois disso, Gideão, você vai virar rei. Negativo. Então, isso é muito importante para a nossa vida. Nós não podemos presumir que agora eu vou fazer assim, ou fazer assado, vai acontecer. Eu não posso achar que aquilo que Deus não falou a respeito da minha vida, de certo, Ele esqueceu de falar. Percebe? Então, Gideão teve muita clareza com respeito àquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Ele falou assim, não, eu imagino que deveria ser tremendamente tentador. Imagina só, ser rei, ter lá os seus súditos e ter todo aquele poder, autoridade, toda a provisão do mundo, sabe, ali ao alcance dele. Mas Gideão falou assim, negativo, eu vou voltar para a minha fazenda, vou continuar meu trabalho, quem vai ser rei sobre vocês é o Senhor. Queridos, eu não sei onde você se encontra nessa história daí, mas todo o processo de restauração começou com Gideão obedecendo a Deus. Gideão seguindo a orientação que Deus tinha trazido para ele e resolvendo fazer aquilo que Deus estava falando para que a nação pudesse ser restaurada. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte, eu quero ajudar a destruir aqui um mito que nós temos no meio evangélico. Eu aprendi, quando eu conhecia Jesus, eu aprendi que nós pedimos perdão para Deus e nós somos perdoados. Mas algo que eu vim aprender recentemente é que o verdadeiro arrependimento ele envolve responsabilização também. Então, aquele negócio assim, mas eu vou só pedir perdão e Deus perdoa. Perdoa, é verdade. Mas Deus quer ver na sua vida não é apenas você sendo perdoado. Deus quer ver restauração na sua vida. E a restauração exige arrependimento. E arrependimento exige responsabilização. Então, vou te dar um exemplo. Você contraiu uma dívida, assinou uma nota promissória, fez um empréstimo no banco, tal, não conseguiu pagar, e você pode até chegar para a pessoa que foi lesada pela sua atitude e pedir perdão para ela. Ótimo, beleza, me perdoa. Mas se você parar aí, você não terminou o processo. Terminar o processo é você falar assim, olha, fulano, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer hora extra, mas eu quero te pagar isso daí, eu vou te pagar isso daí, percebe? Isso é tomar responsabilidade, isso é integridade. Você quebrou a aliança do seu casamento, talvez através de um adultério, um relacionamento extraconjugal,
Ok, pedir perdão, você foi perdoado, beleza. Mas agora você vai saber que existe um ônus aí sobre a sua vida, com relação à vida do seu marido ou sua esposa daqui para frente. Percebe? Existe uma responsabilidade da sua parte de assumir esse ônus. Existe algo que precisa acontecer agora para que, se há um processo de restauração para acontecer, o preço é seu. É você que vai pagar esse preço. Percebe? Então, o verdadeiro arrependimento, ele envolve assumir a responsabilidade daquilo que eu fiz. Entender que nós não vamos, porque Deus nos perdoou, nós não vamos nos eximir das consequências. Porque Deus, em momento algum, disse que nós poderíamos nos eximir delas. E, encerrando, nós temos aqui Jesus com Zaqueu. Você lembra da história? Zaqueu estava lá na árvore. Zaqueu era um bandido, era um safado. Ele extorquia as pessoas. Ele cobrava impostos além daquilo que era devido. O Império Romano autorizava isso. Mas com isso ele era um opressor dos pobres. E se tem uma coisa que Deus abomina, é você oprimir pessoas que estão em necessidade, ou lesar pessoas. Então, Zaqueu foi muito tocado por aquilo que ele ouviu Jesus falar. Jesus percebeu aquilo sem Zaqueu ter aberto a boca, e Jesus vira para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, eu vou jantar com você hoje à noite. E Zaqueu, imagina que ele devia estar se sentindo assim, pior do que Gideão, lá no lagar. Porque ele era uma pessoa que ele sabia que o que ele fazia não era correto. Mas ele se arrepende. E ele diz assim para Jesus: Senhor, hoje eu estou decidindo dar metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquiu alguma coisa, se eu extorqui alguma coisa de alguém, eu devolverei 4 vezes mais. Isso é assumir responsabilidade. Isso é integridade. Isso é transformação verdadeira. A resposta de Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então, repetindo, destrói os altares na sua vida. Busca, às vezes é um altarzinho pequenininho, você pensa, não, mas é só uma coisa. Não interessa, destrói. E daí, assume responsabilidade. Se você lesou alguém, se você prejudicou alguém, se você deve alguma coisa, assume responsabilidade sobre isso, porque isso é integridade. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então, quando você falar que é sim, então é sim de verdade. Se você falar que é não de verdade. Isso é integridade. Se você prometeu alguma coisa, faça como Deus faz. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu, sempre. Cumpre aquilo que você prometeu. Assume uma responsabilidade, ela agora é sua. Assume isso. E assim vai haver cura na sua vida. Vai haver cura nas suas finanças. Vai haver cura no seu relacionamento. Vai haver cura com os seus filhos. Mas assuma. E essa é uma palavra, primeiro, para os homens. Porque Deus colocou você, homem, como cabeça da casa. Você é o primeiro a assumir responsabilidade. Não é a sua esposa, você é o primeiro. A culpa de situações passa primeiro por você, não interessa. Você é o responsável. Entenda isso. Você não divide 50% de responsabilidade com a esposa, não. É 100% sua. Deixa ela cuidar da parte dela com Deus. Mas você trata da sua casa como um todo diante de Deus. Eu estou estendendo um pouquinho, mas vou terminar com algo bastante pessoal. Quando nós decidimos voltar para o Reino Unido, eu deixei o emprego que eu tinha aqui. Nós tínhamos uma certa reserva financeira. E eu falei para a Neneta, a gente estava um dia lá, eu falei para ela: querida, eu não quero que você fique ansiosa com relação ao nosso sustento lá, as finanças lá. Então, eu quero te dizer que 100% da responsabilidade é minha. Não se preocupe com isso. E foi bom. Ela falou: olha, eu estou aliviada que você está me falando isso daí. Muito bom escutar isso de você. Só que a gente fala as coisas, a gente esquece que a gente vai passar por situações onde nós vamos ter que provar isso daí. Na verdade, nós vamos ser provados. Nós mudamos, daí veio o lockdown. E daí todo o meu projeto financeiro, eu não podia continuar, porque não tinha como trabalhar por causa do lockdown. O dinheiro foi acabando.
E a minha angústia, e muitas vezes 4 horas da manhã acordando, suando frio e pensando, Senhor, eu dei uma palavra para minha esposa. Eu não estou conseguindo cumprir com a minha palavra. Eu falei que eu ia ter 100% da responsabilidade das nossas finanças. E o dinheiro acabou. E essa angústia foi crescendo, 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 até que um dia Deus começou a restaurar o meu coração. Ele me lembrou de pequenos altares que precisavam ser destruídos. E passar pelo lagar de Deus é difícil, é dolorido, dói, mas é bom, é bom, é bom, é bom. Porque o resultado é eterno. E a restauração de Deus vem, ela vem. E Deus restaurou. Ele sempre restaura. Sempre, sempre, sempre. Ele é sempre fiel. Ele nunca nos abandona. Então, que haja conforto de Deus sobre sua vida nesse dia. Que você saia daqui determinado para sair chutando os altares. Para sair cortando toda a árvore que foi dedicada para algum tipo de Deus na sua vida. Que você assuma uma postura de integridade. Do povo que Deus está preparando para viver a eternidade com Ele. Um povo íntegro, um povo de palavra, um povo que fala e assume responsabilidade sobre aquilo que falou. Um povo que tem um caráter de Deus para viver com a integridade que é do Pai na sua vida. Que seja assim sobre a sua vida. Nós vamos tomar agora o pão e o vinho no lagar de Deus. O lugar que Deus preparou para se revelar para Gideão é agora repetido aqui entre nós. O trigo e o vinho, o pão e o vinho. Agora, no entendimento da nova aliança, nós sabemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Que o pão da vida nos sustenta, ele é a garantia de que nada nos faltará. O bom pastor é o provedor das nossas vidas. E nós vamos comer esse pão, sabendo que, mesmo malhando o trigo no lugar errado, mesmo estando no lugar de esmagamento que é o lagar, a fidelidade de Deus não se afasta de nós, da nossa vida, da nossa casa. Nós vamos tomar esse vinho, lembrando que uma vida foi dada, a vida do Filho de Deus foi dada para que nós pudéssemos estar nesse lagar, nesse momento, que nós pudéssemos agora, mesmo em meio ao esmagamento, nós recebermos alegria e sermos alegria na vida de outras pessoas. Que seja assim sobre a sua vida. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é a nossa provisão. Sempre, 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 sempre. E nós confiamos no Senhor. Eu vou aguardar vocês receberem o pão e o vinho. Nós vamos orar e vamos comer juntos do pão e depois tomar do vinho. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Vamos comer do pão, todos juntos. Que
pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você agora, antes de você tomar o vinho, aqueles que estão aqui hoje de manhã e que têm passado por um esmagamento, especialmente na área financeira, e você deseja sair daqui com um novo entendimento, um novo vigor, uma nova disposição para que haja restauração na sua vida, eu quero te convidar para você orar comigo nesse momento, especialmente na área financeira. E se você quiser se colocar de pé, seria muito bom, porque quando nós nos posicionamos diante de Deus, nós estamos falando: Senhor, eis-nos aqui, eis-me aqui. Então coloque-se de pé agora e nós vamos orar especificamente sobre isso. Pai, eu oro por esses meus irmãos e irmãs que estão se levantando, e eu oro, Pai, para que essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração possa agora estar sendo regada pelo Espírito Santo, para que haja direcionamento, para que haja revelação dos altares a serem destruídos, revelação dos deuses a serem eliminados, dos bosques a serem cortados, para que a restauração aconteça nas suas vidas, Pai. Pai, que eles possam ser revestidos com Teu Espírito Santo, assim como o Gideão foi, para que eles batalhem as batalhas que estão por vir nos próximos dias, próximas semanas e meses, e sejam vitoriosos, assim como Gideão foi vitorioso, que eles sejam vitoriosos também. Mas que em momento algum, Pai, eles se deixem envaidecer, que eles se lembrem que foi o Senhor, e não a força individual de cada um de nós, não os nossos planos e estratégias, mas foi o Senhor que nos trouxe até esse lugar, foi o Senhor que nos restaurou. Que seja assim, Pai, que a Tua graça, o Teu conforto seja sobre a vida desses meus irmãos e irmãs. E aqueles que estão nesse momento passando por outros tipos de esmagamento, seja relacional, seja de saúde, Senhor, que a Tua presença, que o Teu respirar, o fôlego de vida do Teu Espírito Santo esteja enchendo essas vidas agora, para que saiam daqui fortalecidas, cheias de instrução do Senhor, determinação do Senhor nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar agora o vinho do Senhor. Queridos, nós recebemos aqui uma palavra, e nós vamos sair daqui não como que esmagados, mas como que restaurados. E nós somos restaurados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa responsabilização, entendendo que nós somos responsáveis, nós somos agora restaurados na presença de Deus com alegria. Tome esse vinho, que esse vinho seja a alegria de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Além do sangue de Jesus.
Amém, meus irmãos. Deus abençoe, que você possa ir em paz, né? Consciente dessa aliança restaurada, renovada, e que Deus traga graça, alegria, paz, traga luz naquilo que Ele precisa, né? E vida nova, em nome de Jesus. Que você vá na graça, Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus.